Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja sobre todos nós e que possamos, nesses momentos, que com a graça e as bênçãos de Deus, estamos passando, né, nessa fase da pandemia, agora a vida parece que está tomando rumo, possamos agora nos preocupar com temas que nos são caros e que nos favorecem bastante para um aprendizado maior. O tema desse áudio aqui, né, desta nossa conversa, ele vai estar voltado para o item 47 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula A Grande Pergunta. É evidente que quando a gente para pensar assim, qual seria a grande pergunta que estaria dentro do contexto da vida de ensinos de Jesus? Qual seria aquela pergunta que poderia nos trazer grandes ensinamentos? Talvez alguns possam pensar a pergunta que ele fez a Pedro: Pedro, tu me amas? Então ele repetiu mais duas vezes e depois ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Mas a pergunta não é esta, né? Embora seja uma grande pergunta, mas não é esta a pergunta que vai caber aqui na nossa conversa. E essa conversa é uma conversa bastante informal, é uma conversa como se nós estivéssemos sentados num banco, numa praça ou aí mesmo na casa, né, no Selec, conversando, trocando ideias, e de repente alguém poderia nos perguntar assim: qual foi a grande pergunta que Jesus tenha feito no seu Evangelho? E a gente começa a pensar, né, que pergunta seria esta, que luz seria esta que pudesse nos trazer este pensamento ou nos trazer assim grandes reflexões. Isso iria nos incomodar certamente, né? E que pergunta você acha que Jesus faria a nós para que essa reflexão ela tornasse verdadeira? Vamos tentar alguns itens, alguns pontos para nós desenvolver a conversa. Veja, por exemplo, algumas pessoas elas têm o pensamento em que elas podem, né, ouvir as palavras do mestre, elas podem participar do reinado do mestre, mas que para isto acontecer, elas aguardam, né, o dia da sua morte. Elas são pessoas fervorosas no seu credo religioso, mas elas têm uma percepção de que somente no mundo espiritual elas poderiam participar desse diálogo com Jesus, né? desta, desta mesa, desta grande ceia em que Jesus senta-se e traz seus ensinamentos. Mas ela não se ocupa de que a vida dela na Terra também é importante, né? Então ela projeta esta ideia e que Jesus falará com ela, ou ela estará do lado de Jesus, né? Mas somente depois da morte. Tá certo? Então, pelo menos neste pensamento, nós já temos algo positivo, que ela acredita que existe a vida após a morte. Né? Porque se ela não acreditar que existe a vida após a morte, não faz muito sentido ela aguardar. Né? Acreditar que vai, assim, digamos, ouvir a fala do Divino Mestre. Não faz muito sentido isso, né? A gente não pode achar que vamos ouvir a fala do Divino Mestre quando morrermos sem acreditar que existe uma vida após a morte. Ela pode não aceitar, não acreditar que exista o retorno.
porque nós acreditamos, enquanto espíritas, na reencarnação, mas pelo menos ela acredita que existe a vida após a morte. Tá certo? Mas o que leva essa pessoa a acreditar, por exemplo, que ela estará com Jesus? E quando eu falo Jesus, eu falo Jesus no sentido das suas máximas, da sua fala, da sua sublime palavra. O que é que faz com que ela sinta, se garanta nisso tudo? Então eu acredito que ela se garante nesse sentido por achar que o seu credo religioso ele seja aquele que salva, ele seja aquele que leva a criatura até o Divino Mestre. Porque senão também não teria muito sentido, né, se ela não acreditasse. Aí, né, primeiro, se não acreditasse que haveria vida após morte, segundo, não acreditasse que estaria com Jesus nesse sentido. Mas, algumas vezes nós também somos assim. Nós espíritas também somos assim, quando achamos que por ser espírita, e às vezes por termos algum cargo dentro da casa espírita, a coisa fica mais fácil do outro lado. Não é bem assim. A coisa não fica tão fácil do outro lado, talvez até fique mais complicada, porque vocês sabem que quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Né? Já dizia Tio Ben, né, daquele filme do Homem-Aranha, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, vai ser perguntado a eles sobre a responsabilidade que foi assumida aqui. Mas vejamos que para a criatura ela ter certeza de que estará com Jesus e vai ouvir suas palavras, suas doces palavras, a sua melodia evangélica, ela teria que ter, no mínimo, um coração puro, ou pelo menos um coração humilde. Mas se ela tem tanta certeza que ela vai estar e que outros não estarão, essa humildade aí me parece que fica comprometida. Né? De repente também aí haja uma ponta de orgulho, aí, uma ponta de vaidade. Então esses elementos aí que mancham a nossa aura, aura espiritual, elas também nos afastam, né? Essa possibilidade de estar com Jesus. Né? Como também acreditar que o Divino Mestre, para que ele possa fazer a sua oratória para todos nós, seria necessário um grande evento, né? Um evento solene, tá certo? Para que ele pudesse falar. Porque a gente sabe que Jesus, pelo menos assim, relata os livros sagrados, que Jesus ele falou para pessoas simples, né? Pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, pessoas rudes. Ele não falou nenhum palco greco-romano, né? Ele não falou em nenhum templo repleto de doutores. Ele falou para pessoas do seu dia a dia, né? Pessoas simples, pessoas escalças, pessoas doentes, principalmente as pessoas doentes. Né? Então, ele foi. Ele promoveu grandes ocasiões, mas pelas pessoas que assim fizeram, não no sentido de solenizar a fala dele, mas no sentido de buscar a cura com a presença dele. Então, essas pessoas, elas também puderam sentir em sua alma a fala de Jesus, mas uma fala verdadeira, porque Jesus não estava em um altar, como atualmente nós o colocamos, ele não estava em um altar, mas ele estava no chão. Quando eu falo no chão, eu digo assim, no mesmo nível em que nós nos encontramos. E esse nivelamento de Jesus, enquanto o ser humano carnal, demonstrava que todos nós, enquanto aqui estivermos, somos iguais. Nesse sentido, nesse nivelamento.
mas que podemos ser diferentes quanto à compreensão e quanto ao entendimento da sua fala, do seu evangelho. Né? Haja vista que no processo de passagem de Jesus, aquela mulher que pede para que Jesus coloque os seus 2 filhos ao seu lado. Tá certo que a gente pode interpretar nesse sentido que ela é mãe, né, e queria o melhor para os seus filhos, né? Como todos os pais querem, né? Mas Jesus apanha este exemplo para nos dar a ideia de que não é daquela forma, né? Não é apenas um pedido de uma mãe que coloca os filhos do lado, né? Mas tem todo um caminho a ser percorrido. Então, elaborar grandes eventos no sentido de ouvir a fala de Jesus, na verdade, no meu entendimento, é a nossa vaidade em que esses eventos nós mesmos nos apresentemos. E olha que algumas vezes nos apresentamos como a própria fala de Jesus, o próprio Jesus, a própria representação de Jesus, como se tivéssemos tido a ortoga dele de falar as coisas por ele. E nada mais, nada menos, nós apenas repetimos aquilo que já está escrito. E algumas das vezes caímos, né, naquela questão da situação que diz, né, caiados de branco por fora, mas podres por dentro. Então essa grande solenidade aí, ela só serve mesmo para os olhos humanos. Para os olhos espirituais, sejam outros. Né? E nós vamos perceber que o Divino Mestre ele não requer e muito menos quer esse tipo de solenidade. Né? E aí eu tenho visto os cartazes aí afora, né? Com a chegada de Jesus, ou com o slogan Jesus voltará, então você repara que é algo assim fenomenal, né? Para deixar qualquer show aí, de qualquer artista famoso aí no chinelo, né? Porque ele chega de uma maneira estrondorosa, né? Então, quando às vezes eu olho aqueles cartazes e não olho com os olhos críticos nesse sentido, mas eu olho pensando no sentido assim, como é que fica as pessoas mais simples, né? Por exemplo, as pessoas que têm segurança alimentar, segurança de habitação, as pessoas que hoje estão passando graves necessidades, tá certo? Como é que elas veem isso, né? Eu fico imaginando Jesus chegando daquela forma, né? Com aquele cavalo alado, né? Com aquele reinado, com aquela pompa toda, né? Com aquela arrogância toda que às vezes alguns cartazes me passam essa arrogância, né? Aquele poderio todo. Eu fico pensando, como é que ele olharia essas crianças, essas pessoas de maior necessidade? E aí você pode dizer, não, Jesus olharia com amor e ternura e de igualdade para todos, né? Mas será que quem produziu aquela imagem ali, para produzir este efeito, será que ela pensou que Jesus olharia de fato uma igualdade? Às vezes eu penso que o que falta na leitura que fazemos do Evangelho de Jesus, né, é o formato do seu modo de ser. Muitas vezes nos preocupamos com a sua fala, com as suas máximas, mas deixamos escapar entre os dedos a condição que Jesus de ser, de estar, ele representou quando aqui, né, em terra, né, ele esteve. Né? Então, talvez, né, e aí só talvez, ele tenha falado muito mais pela expressividade dele do que propriamente com as palavras. Ou tem até mesmo aliado, né, a sua fala com o seu exemplo, que assim o fez, e a sua apresentação, o seu marketing pessoal, vamos dizer assim, numa linguagem bem contemporânea, tá certo? E por deixarmos escapar essa sutileza da imagem de Jesus, representamos ele como aquele que está lá em cima e a nós que estamos aqui embaixo. Então, nosso pensamento se volta lá
para a época antiga, né, em que Deus era todo poderoso e nos olhava de forma vertical. Tá? E isto acontece principalmente com aqueles que estão iniciando no contexto religioso. Tá certo? Então, esses que estão iniciando, eles têm na cabeça, né, e nós também, né, já os mais antigos, mas bem menos, temos na cabeça aquela ideia de que, como Jesus é filho de Deus, e é todo poderoso, então ele espera dele algo também do mesmo nível. Né? Então ele espera revelações fantásticas, milagres, né? Algo sobrenatural, algo que só Jesus pode fazer, curas espetaculosas, né? Fenômenos, né, divinos, fenômenos que só Jesus mesmo poderia fazer, porque ele é todo poder, toda a glória. Isso é falta de maturidade literária. Essa falta de maturidade literária que temos, ela nos faz projetar algo muito mais do que de fato é. E isto é perigoso, porque pode nos levar e leva à alienação. Esta carência literária, e vamos entender carência literária como uma falta de estudo, e quando eu falo estudo, eu não falo simplesmente a expressão da opinião que se tem, mas de um consenso geral, né, para podermos firmar um pensamento coerente com aquele que para nós espíritas é modelo e guia. Né? Então veja que coisa curiosa, né? Pergunta 611, se não me engano, é 621. Deixa eu confirmar aqui no meu livro a pergunta que vai tratar justamente. Vai pegar aqui o livro. Porque eu nunca lembro se é a 611 ou se é a 621. Mas eu digo para vocês agora que eu estou com o livro em mãos, né? Pergunta 600 e... Então é a 611 mesmo. Opa, nem é 611. Bom, eu errei aqui as duas perguntas, mas eu digo a vocês que a pergunta é aquela, né? Qual o modelo que temos que seguir, né? Eu não lembro bem essa pergunta, mas aí deixo para vocês. E depois eu dou uma olhadinha com mais tranquilidade. Eu nunca consigo me lembrar. Né? Eu sempre troco as perguntas. Mas a 621 é onde está escrita, né, a lei de Deus. Certo? Mas a pergunta que o Kardec faz é: qual é o modelo que temos que seguir? Certo? E essa pergunta, qual é o modelo que temos que seguir, que é bem simples e bem objetiva, que é dita simplesmente, sim, Jesus. Né? Então, para nós, Jesus é modelo e guia. Tá? Mas se ele é modelo e guia, tá? Temos que saber que modelo e guia é este, né? Que nos traz esta condição de adoração, de respeito, essa condição em que nós podemos confiar. Porque se ele é guia, ele tem que ter, acima de tudo, a condição de respeito por todos nós. E se tem que ter de respeito, nós também temos que entender, tá? E este respeito ele está para além de simplesmente ele estar acima de nós. Porque vamos repetir este respeito com o outro, uma vez que ele é o modelo. E uma vez que ele é o modelo,
não é? Nós temos que seguir esse modelo, ou pelo menos replicar esse modelo, que hoje em dia está mais difícil de fazer, né? Está mais difícil fazermos justamente porque essa condição que nós colocamos exige da gente uma certa renúncia. E esta renúncia exige da gente uma certa quantidade de fé. Eu vou falar de quantidade de fé porque muitas das vezes a gente coloca assim, eu não tenho muita fé assim, não, eu tenho um pouquinho de fé. Então, quem tem muito e tem pouco, tem quantidade de fé. Nesse sentido aí, nós às vezes até alegamos, né? Se Jesus falasse comigo, se Jesus, ou no nosso caso aqui espíritas, disséssemos assim, se eu pudesse ouvir a voz do meu protetor me dizendo alguma coisa, eu teria mais fé. E aí eu digo essa questão de ter mais fé é uma questão de ter maior segurança. Né? Você teria maior segurança, tá certo? Mas e aí? Por você não ouvir o seu protetor, o seu anjo de guarda, os espíritos benfazejos, né? Você não tem essa fé toda, né? Ou tem menos. Né? Mas será que realmente precisaria ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz dos bons espíritos, tá certo? Para poder eu crer mais, tá? Porque a partir do momento que eu penso que se eu ouvisse a voz de Jesus, eu iria acreditar melhor, ou ouvisse a voz do meu anjo de guarda, protetor, eu iria saber que de fato existe ali um espírito que me protege, eu não estaria aí na presunção de que eu seria merecedor de um presente celestial, né? Um dom, como alguns acreditam, como alguns médios acreditam, que tem um dom da mediunidade, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não se tem o dom, né? Deus não dá, não privilegia ninguém, né? E às vezes não é entendido que a mediunidade é muito mais um instrumento de trabalho do que propriamente um dom. Né? Para uns até chegam a ser um castigo, né? Mas não é assim, certo? Por outro lado, ainda naquele pensamento de que eu vou esperar estar do outro lado, no mundo espiritual, para poder ouvir a fala de Jesus, para poder falar com o meu protetor, para poder falar com os guias espirituais, eu penso que o Evangelho, ou a tarefa do Evangelho aqui no plano físico, ele é uma tarefa grandiosa, uma tarefa que exige um grande esforço humano. Então, uma vez que ele exige esse grande esforço humano, e eu não tenho, então cabe a mim esperar as situações milagrosas que me envolvem, situações em que eu possa aí desfrutar da beatitude espiritual. Né? Então eu espero os milagres. Mas a doutrina espírita vai nos explicar que milagre é tudo aquilo que não há uma explicação. Então, a partir do momento que os fenômenos eles passam a ter uma explicação, deixam de ser milagres. Passa a ser apenas um evento natural. Tá certo? Mas acontece que muitas das vezes a gente espera esse milagre e não percebe que está aí no pacote, né, no kit dessa espera, nada mais, nada menos do que as nossas preguiças. Né? O próprio livro Caminho, Verdade e Vida, aí, ele vai nos trazer essa ideia, né? Ou seja, aquela preguiça que se mistura com a vaidade. Né? Então, é um trabalho
que eu não vou, é um trabalho que eu acho que está acima das minhas forças, é um trabalho que penso que não posso fazer, é um trabalho. Bom, enfim, eu coloco várias desculpas porque é um trabalho que é muito grande para para o esforço humano. Mas o curioso de tudo isso, tá certo? É que à medida que nós vamos nos boicotando, né, às vezes as pessoas às vezes dizem assim, não, eu não tenho condições disso, não, eu não dou palestra porque eu não tenho condições para isso, né? Eu não sei falar tão bem como fulano, eu não sei, eu não tenho uma retórica tão boa como ciclano, e isto vai minando a nossa confiança, né? A nossa disposição, né? Vai anulando nossas forças, que acreditem, não fica somente nesse sentido, né? Para outras coisas também, né? E aí você vai, todas as vezes que aparecer algo que você não queira, que você não deseje, você não realmente não quer fazer, você vai dizer, né? Isto, né? Eu não posso, não dá, tá? E deixa para depois. Este é um aspecto. O outro aspecto que é curioso também é quando achamos que aquele serviço não é para mim. Eu particularmente sou da opinião que eu deva fazer uma atividade que eu me sinta bem nela, né, que eu possa me doar. Né? Isso considerando a minha condição física, considerando a minha condição intelectual, considerando o tempo, né, considerando a minha alegria. Né? Porque há trabalhos que você pode, por exemplo, não querer fazer porque você não se sente bem nele. Né? Isto acontece, é normal. Né? Você não se sente bem nele. Mas existem aqueles trabalhos que nos elevam ao, ao altar a nossa vista. Né? E existe aquele trabalho que a nossa vista parece que não sai da cozinha da casa. Então, quando, por exemplo, nós estamos em uma casa espírita e aquele que um dia que um dia esteve lá no púlpito fazendo a sua oratória e de repente é convidado a entregar uma ficha ou fazer a chamada ao público, e que ele faz uma comparação entre estar lá em cima e agora está para ele lá embaixo, ele diz: esse trabalho ele não é bem para mim, eu acho que você está enganado aí, né? Esse trabalho pode ser para outra pessoa que não tenha tantas condições. Né? Ler do engano, gente. Tá certo? Ler do engano. Porque dentro da seara de Jesus, todo o trabalho ele é grandioso. Tá certo? E o trabalho, além de ser grandioso, é uma coisa curiosa. Dentro da doutrina espírita, nós temos a máxima, né? Semelhante atrai semelhante. Então, o trabalho que aparece na casa espírita é o trabalho que nós atraímos. Não é o trabalho que nós queremos, é o trabalho que nós atraímos. E aí você pode perguntar assim, mas Edson, como é que pode ser isso? Como é que a gente pode atrair um trabalho? É porque nós trabalhamos com forças espirituais. Nós trabalhamos com energias espirituais. E por trabalharmos com energias espirituais, os trabalhos que ali estão estruturados dentro da casa espírita, assistidos e governados pelos espíritos da casa, eles possuem um magnetismo que nós atraímos e que ele nos atrai. Então é por isso que às vezes você se sente tão bem fazendo um determinado trabalho e que não pensa sair dele. Né? Porque aquilo dali está numa retroalimentação. Você alimenta o trabalho lhe alimenta. Então dentro da casa espírita, nós estamos atraídos por aquilo que temos afinidade. Às vezes até
numa ideia de querer dar um avanço, uma melhora, você troca a pessoa de um lugar para outro e você percebe que ela não dá certo, né? Ela não rende. É como se ela não pudesse ir mais adiante, né? E às vezes não é porque ela quer, não. Às vezes é porque, de fato, não existe essa sintonia, né? Esse sincronismo entre o trabalho e a pessoa. Então, eu estou naquele trabalho para o qual eu fui chamado. Essa é a realidade, né? E esse trabalho tem peso de melhor ou pior, de maior ou menor? Não, porque a medida daquele trabalho, ele só serve para mim que estou fazendo. Repare, por exemplo, se nós tivermos 10 pessoas aplicando o passe, cada envolvimento energético, cada envolvimento magnético, cada sincronia do passe, daquele trabalho, é diferente. Então você vai ter passista que está mais compenetrado, você vai ter passista que não vai estar tão compenetrado, como você vai ter paciente mais participativo, como você vai ter paciente que não está participando. Então, enfim, neste sentido aí, o que me chamou foi o trabalho. E se naquele instante eu posso fazer determinado trabalho, é porque eu tenho condições para aquilo dali. E se eu digo não tenho condições, é porque, na verdade, eu estou me boicotando. Eu estou deixando que a minha preguiça ou a minha vaidade, ela possa estar ali acima da realidade. Agora, é evidente que com o passar do tempo, você vai se identificando. E aí eu volto no que eu já repeti diversas vezes nesse instante. O trabalho ele escolhe e você escolhe o trabalho. E você se sente bem. E aí você diz, olha, eu gosto tanto de entregar ficha, eu gosto tanto de aplicar passe, eu gosto tanto de doutrinar, eu gosto tanto de incorporar, eu gosto tanto da palestra, porque é onde você se identifica, tá certo? E é justamente essa fala de Jesus que vai dizer, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? Né? Ou seja, por que nós fugimos do que ele pede, uma vez que ele é modelo e guia, está justamente nas nossas deficiências. Né? E essas deficiências nos afastam, na verdade, né? Do real modelo e desse guia. E como Jesus, na sua grandiosidade, sabe que nem sempre podemos ter ao nosso lado nos guiando, ele envia os benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais, eles estão presentes em nome de Jesus, nos dando esta condição de podermos melhorar cada dia mais. Né? Estamos chegando no final da nossa conversa. Né? Eu continuo aqui procurando a pergunta, que eu também fiquei curioso e eu não consegui encontrar, mas certamente vocês que estão me ouvindo, né, já devem ter encontrado aí a pergunta, né? Já estão sabendo que pergunta é, e eu só vou poder descobrir depois que acabar aqui, e vou procurar com mais calma, mais tranquilidade, porque eu fiquei curioso, que eu sempre troco as perguntas, né, nesse sentido. Porque Jesus é nosso modelo e guia, e como modelo e guia, quando nós dizemos Senhor, Senhor, e fazemos o contrário daquilo que ele pediu, né, fica complicado, tá certo? O nosso aprendizado. Eu desejo a vocês uma, um, uma boa reflexão. Desejo a vocês que possam pensar sobre esse assunto. Claro, aqui eu dei o meu ponto de vista, né, eu dei o meu modo, meu parecer, tá certo? Foi o meu modo de ver, e vocês devem dar um modo parecido de vocês.
e que é importante isso, né, para que nós possamos aprender, mas que também possam analisar-se, né, de forma bem particular, como é que está nosso pensamento em relação a este envolvimento, né, dessa grande pergunta de Jesus, né? Por que que nós chamamos tanto a Ele? Por que que nos colocamos de uma maneira que é, seja mostrado a nossa crença nele, mas no momento de exercitar o que ele tem nos ensinado a cada dia, bom, fazemos justamente ao contrário, né? Não realizamos justamente isso, né? E isso é uma questão bem delicada, porque cada um vai praticar e exercer aquilo que acha correto, que acha coerente, né? Que acha que vai fazer. Então, eu desejo a vocês muita paz, muita luz e até a próxima. Obrigado.